Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Astrologia do Ser. Eu sou a Bia Siqueira, astróloga e também sou consteladora sistêmica. Hoje eu vou dar continuidade ao tema Astrologia Sistêmica. No vídeo anterior eu falei sobre uma das 3 ordens do amor, que são as 3 leis que regem a terapia sistêmica. A primeira foi a lei do pertencimento, onde todos aqueles que foram excluídos do sistema, eles têm o direito de pertencer. Então, vale a pena assistir esse vídeo e tirar aí as suas próprias conclusões e fazer uma análise das questões de exclusões da sua família. E hoje eu vou falar da segunda lei das ordens do amor, porque de acordo com o alemão Bert Hellinger, que foi o criador, né, que decodificou essa terapia sistêmica, ele diz que para que haja o amor, antes precisa que haja a ordem. E a segunda lei é a lei da hierarquia. Essa lei, ela fala do respeito ao lugar de cada um do nosso sistema familiar. Existe uma hierarquia de tempo. Os mais antigos têm precedência, na sequência vêm os mais novos. Quem entrou primeiro no sistema tem precedência, ou seja, tem autoridade sobre aqueles que nasceram depois. O avô tem precedência sobre o neto, o pai tem precedência sobre o filho e assim por diante, né? O irmão mais velho tem precedência sobre o irmão mais novo. Então, a ordem, ela gera a paz e a harmonia no nosso sistema familiar. E quando há uma alteração nessa ordem, quando os papéis se invertem na nossa família, as consequências são a desarmonia no nosso sistema. E agora eu vou dar alguns exemplos de infração da lei da hierarquia. Por exemplo, uma pessoa idosa da família que num determinado momento a família decide mudar de casa, mudar do ambiente, do bairro, da cidade, esse idoso ele vai sentir um desconforto com relação a isso, porque ele está acostumado naquela casa, naquele ambiente, com aquela vizinhança, com as pessoas que ele tem contato. E os filhos, no intuito de ajudar, acabam passando por cima dessas questões que são importantes para esses idosos. Muitas vezes a família não percebe isso, mas isso gera um enfraquecimento naquele clã, porque os mais velhos deveriam ser respeitados diante das dificuldades que eles têm naquele momento. Então, é esse respeito à hierarquia que norteia, que traz harmonia e equilíbrio para todo o sistema. Outro exemplo muito comum de desrespeito à ordem de chegada é quando acontece a separação do casal e um dos casais se casa novamente. O novo esposo ou a nova esposa entram para a família como a segunda esposa ou o segundo marido. Então, são o número 2 na ordem de chegada. E quando esse número 2 chega na família e já chegam querendo mudanças, alterar todo aquele sistema, além de criticar, falar mal do ex-companheiro, da ex-companheira, e principalmente quando eles já têm filhos, os filhos não aceitam essas novas regras e normas que o número 2 chegou trazendo ali para a família. O primeiro esposo ou a primeira esposa, quer você queira ou não, você precisa aceitar que ele é o número 1, que ela é a número 1, ela chegou primeiro, ela veio antes de você. E eles precisam ser respeitados independentemente do que aconteceu antes. Outro caso também é quando nós não aceitamos os pais do nosso cônjuge, a sogra, o sogro, porque quando fazemos isso, nós não aceitamos uma parte do cônjuge que vem dos pais dele. E isso também acaba desequilibrando a relação. O mesmo acontece quando nós não respeitamos os nossos pais do jeito que eles são. Eles chegaram primeiro, eles vieram antes de nós. Porque quando nós queremos modificar os nossos pais, nós perdemos força de ir para a vida. E o que é ir para a vida? É ir para o sucesso, para a sua felicidade, para os relacionamentos harmoniosos, para a prosperidade.
Porque quando nós julgamos os nossos pais, quando nós apontamos os dedos para ele, criticando e julgando, nós estamos olhando para trás e não estamos olhando para o futuro e para a nossa vida. Filhos que ocupam o lugar dos pais na educação dos irmãos também estão fora da ordem, estão ocupando um lugar que não é deles. Um irmão, ele pode ajudar o outro irmão, mas não tratá-lo como filho, porque esse irmão tem um pai e tem uma mãe. E isso precisa ser respeitado. E ter consciência sobre isso é muito importante. Por outro lado, os irmãos mais novos precisam olhar para os irmãos mais velhos com respeito, porque eles chegaram antes e eles treinaram os pais para receber os outros irmãos. Então, quando nasce o segundo filho, o terceiro filho e assim por diante, os pais já estão mais amadurecidos e mais experientes, graças ao primeiro irmão que chegou antes. E assim como na família, é também no trabalho. Quando é contratado um novo funcionário, por mais que ele seja gabaritado, por mais que ele seja competente, às vezes até mais do que o chefe, né, o patrão, as hierarquias, mesmo assim ele precisa respeitar. E se ele não respeitar os que chegaram antes dele, ele pode ter desequilíbrio dentro da empresa. E quando há esse respeito e esse reconhecimento, ele passa a ser respeitado na empresa e a relação dele com os demais membros da empresa fica mais harmoniosa. E você? Você olha com respeito para as hierarquias? Veja bem, você pode não concordar com as atitudes do seu pai, com as atitudes da sua mãe, porém nós precisamos aceitá-los como eles são, com todos os defeitos e qualidades que eles têm. Quando nós tomamos a força desse pai, dessa mãe e dos nossos ancestrais, sem julgamento, sem críticas, aceitando-os como eles são, porque antes deles serem nossos pais, eles são seres humanos normais que tiveram as suas dificuldades e que ainda têm qualidades e defeitos que é comum no ser humano. Daí a importância desse reconhecimento e da gratidão à vida que chegou a nós através deles. Depois de tudo que eles viveram, que eles passaram, a vida deu continuidade e nós estamos aqui graças ao empenho de todos eles que vieram antes de nós. E como que nós podemos olhar para o mapa astral com essa visão sistêmica? No nosso mapa tem todos os emaranhamentos, todas as questões difíceis, complexas que nós herdamos da nossa ancestralidade, para que essas questões sejam vistas, entendidas e superadas durante essa existência. Veja bem, os nossos antepassados, avós, bisavós, eles viveram em outro tempo, em uma época muito mais difícil do que a nossa. Eles passaram pelas guerras, por fome, por dificuldades, muitos tiveram que sair do país de origem por conta de guerras, por conta de exclusões raciais, religiosas. Isso trouxe grandes transformações e dores na vida desses ancestrais. Por isso que muitas questões que nós vivemos agora têm a ver com essa história deles que vieram antes de nós. Os padrões vão se repetindo, por exemplo, uma família que teve muitas perdas financeiras, crises profissionais, a tendência no nosso mapa fica muito claro esses padrões que vêm da nossa ancestralidade, da forma de quadraturas, oposições, né? Questões financeiras que nós olhamos para a casa 2, para o planeta Vênus, a casa 8 que fala das crises, e questões também muito complexas que vêm do masculino, do nosso sistema, que são vistos pelo Sol e seus aspectos e pelo planeta Marte também, que tem a ver com a energia do masculino. As questões do feminino já são vistas pela Lua e pelo planeta Vênus e seus aspectos. Com relação à questão da hierarquia, nós podemos perceber no mapa quando o dono do mapa tem dificuldade de relacionamento com o pai
ou com a mãe. Pode ter havido no passado o amor interrompido, questões com Plutão, Lua Plutão, Sol Plutão, pode ter havido algum trauma, alguma ferida que não foi curada na infância ou na adolescência, em alguma fase da vida, onde aquela criança que é o adulto de hoje guarda aquela mágoa, aquele desconforto na relação ou com o pai ou com a mãe. Então aquilo fica marcado, carimbado no inconsciente dessa pessoa e a relação com o pai ou a mãe tende a ser de amor ou de ódio. Então pode ter jogos de controle, de poder, o filho querendo controlar a mãe ou o pai, e aí a ordem se desfaz, né? Porque esses filhos podem se julgar superiores e muito maiores do que os pais. E a vida costuma nos devolver ou nos trazer de volta questões profissionais, de relacionamento, de finanças, com a mesma cara que nós nos relacionamos com os nossos pais. Então é muito importante que haja uma aceitação de como eles são. Nós podemos não concordar muitas vezes com o comportamento do pai, as atitudes da mãe, mas nós precisamos aceitá-los, ou seja, tomar esse pai, tomar essa mãe, reconhecê-los como nossos pais, que a vida que chegou até nós veio deles, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas que eles têm, e quando nós tomamos essa força, reconhecemos essa vida, nossas questões tendem a se desenrolar e a fluir de uma maneira mais leve, de uma maneira próspera e equilibrada. Se o contrário acontece, quando nós estamos julgando nossos pais, porque veja bem, aqueles que vieram antes estão atrás de nós, eles cuidam daqueles que chegam depois. E quando nós julgamos o nosso pai ou criticamos o pai e a mãe, ao invés de nós estarmos olhando para frente, para o futuro, nós estamos olhando para trás, nós estamos olhando para o passado. E isso gera emaranhamentos, e a gente fica naquele círculo vicioso de crises com o pai, de crises com a família, e nós não conseguimos seguir adiante. A gente pode até dar alguns passos, mas aquilo se desfaz e nós voltamos à estaca zero. Então, quanto mais a gente tiver respeito às hierarquias, seja na vida profissional, no relacionamento conjugal, quando se tem ali ex-esposo, ex-esposa, né? Seja na empresa ou na família, nós estaremos no nosso lugar, respeitando aqueles que chegaram antes, tá? Então, essa é uma dica muito interessante para vocês observarem, fazerem uma reflexão sobre como está o seu relacionamento com as hierarquias. Questões com Plutão, que eu já falei, e questões também de casa 4. A casa 4, ela fala da nossa vida interior, da nossa vida íntima, nossa vida privada. É onde tudo começa e é onde tudo termina, que é na nossa casa e na nossa família. Quando nós temos muitos planetas ali, as questões mais importantes da nossa vida estão no âmbito familiar. São questões mais de natureza íntima e pessoal do que de questões externas e mundanas. Então é muito importante olhar para esses planetas, se eles estão recebendo aspectos, os tipos de ocorrência que essa pessoa costuma viver em casa, que ela vivenciou no passado, porque aquilo que nós herdamos dos nossos ancestrais vem pela casa 4, que é a nossa base, são as nossas raízes, é o nosso alicerce. E para nós subirmos na vida, realizarmos ali as nossas ambições, os nossos projetos de vida pessoal, né? A nossa missão, seguir o nosso destino, nós precisamos cuidar dessa base do nosso interior, da nossa alma e da nossa relação com a nossa família, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês refletirem sobre como está a relação de vocês em cada área do mapa, porque em cada setor da nossa vida nós teremos questões de respeito às hierarquias. Por exemplo, na escola existe uma hierarquia, os alunos chegaram depois, então acima dos alunos tem o professor, o supervisor, diretor, né? Então
ali existe uma ordem, e quando os alunos batem de frente com o professor, com a diretora, cria-se uma grande desarmonia e uma dificuldade de realização nos estudos. Lembrando que essa base, gente, ela precisa acontecer em casa. O respeito aos pais, às figuras mais velhas, a pessoa, quando ela vai para o mundo lá fora, ela precisa entender que existe essa hierarquia. Assim também acontece nos grupos que nós pertencemos. A família é uma instituição que nós pertencemos, querendo ou não. Grupos e amigos são escolhas. Nós podemos pertencer durante um período, depois nós saímos daquele grupo, então nós podemos sair e entrar em grupos, e mesmo assim, nós também precisamos respeitar aqueles que vieram antes naquele grupo, aquelas pessoas que chegaram primeiro e que se dedicaram em defender aquela causa, aquela bandeira do grupo e da equipe. Então, fica aqui mais essa lei, que é muito importante na realização da nossa vida como um todo. E eu te convido a se inscrever aqui no canal. Deixe aqui nos comentários também o que você está achando desse tema. Se você reconhece algumas questões difíceis aí na relação com o seu pai, a sua mãe, os seus avós, ou em outras instituições onde existe uma hierarquia. Se você tem dificuldade, reflita sobre isso, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um like e nós nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos falar da lei do equilíbrio entre as trocas. Um grande abraço e até lá!